tem um desconto. Cara, e é muito interessante a gente falar principalmente dessa parte comercial, porque eu sempre vim da rua desde 2012 e 2016 que eu fui entrar no marketing digital. Então a minha mentalidade ela teve que, assim, ser construída do zero novamente. Porque o cara que está na rua, ele é imediatista, ele quer falar com o Gustavo e quer fechar naquele momento. Então ele usa tudo quanto é estratégia, muitas vezes mentiras para vender, porque ele quer arrancar o dinheiro do Gustavo. Agora, quando você está construindo uma carteira, você está pensando no depois, no amanhã. O que adianta você colocar 100 adesões para dentro e sair 50? Entendeu? Isso. Nós que trabalhamos com um plano recorrente, o que a gente quer? A gente quer manter a base, que é uma das maiores dores de muitos consultores, de muitas associações, é reter essa base. E eu sou um cara seguinte, eu sempre falo com o cara, seu primeiro cliente vai ser seu próximo vendedor. Porque todo cliente satisfeito, principalmente na nossa metodologia, ele vira um indicador. E não existe vendedor melhor do que o seu indicador. Então eu sempre preocupo com o pós-venda, com a entrega, porque eu sei que aquele cara vai virar um distribuidor do meu serviço. E olha que eu não posso fazer um trabalho em cima de uma base grande. Exemplo, hoje eu tenho 13 mil itens só dentro da Protealta, de caminhão. O que eu fiz? Eu peguei uma pequena fatia, implantei a metodologia de indicação, né, o sistema onde o cara começa a ganhar um comissionamento por trazer novos associados. Eu explico para ele que em vez de eu investir no Facebook, eu estou entregando esse bônus para ele. E aí o que começou a acontecer? Com essa pequena base eu tive um susto, porque o cara começa a trazer um, depois ele traz 2, 3, 5, 10, e esse cara vira um vendedor de fato, porque ele começa a ganhar um comissionamento. E eu tive que atingir isso numa pequena fatia de 10% da base, por quê? Quando esse cara começa a vender e começa a ganhar dinheiro com isso, ele não para mais. Agora, como que você limita a sua base anterior a fazer, como se diz, como que você limita uma base de 13 mil? Não, se você cada um trouxer mais um, cara, amanhã nós estamos com 26 mil. E o crescimento virou uma loucura. Progressão geométrica. Entendeu? Só que com a pequena base que eu fiz, eu me assustei. Porque eu falei assim, isso daqui está totalmente vinculado à entrega, com o cuidado que a gente tem com esse associado desde quando ele entrou. Entendeu? Enquanto a galera está muito preocupada em vender, só que perde o cara depois, quando o cara vai fazer um plano recorrente, não adianta. Entendeu? Como que você faz vocês fazem o trabalho de relacionamento com o associado? Existe um trabalho de que tipo de conteúdo que eu mando para ele? Eu mando conteúdo de os melhores fretes estão aqui, então assim, tem um trabalho de relacionamento. Hoje o associado, o que acontece? Ele não é simplesmente o cara que vai ali proteger o veículo e você vai reter dele a mensalidade. Você tem que gerar valor, porque sempre vai ter alguém fazendo mais do que você. Então o que acontece? Eu gero conteúdo, pago hoje uma produtora de conteúdo e o cara estuda no mercado e fala assim, vamos fazer um estudo aqui, quais são os melhores tipos de frete, quais são os melhores tipos de carga, quais são os melhores tipos de caminhão. E aí eu começo a gerar valor antes de gerar venda. Como assim? Você foi lá e fez uma cotação no site. Aí você falou comigo assim, Felipe, eu ainda não comprei o caminhão. Isso vai para vai receber uma tag dentro do nosso sistema, de acordo com o motivo de perda, e vai falar assim, Gustavo ainda não comprou o caminhão. Automaticamente ele vai ativar um fluxo e o robozinho vai mandar assim, Gustavo, eu sou Luana, né, sou aqui do time do Felipe e tal, vou começar. O Felipe falou comigo que você não vai fechar agora, que você ainda não comprou o caminhão. Mas, enquanto isso, eu quero te mandar alguns conteúdos para te ajudar. Quais são esses conteúdos? Na primeira semana chega um conteúdo para você te ensinando qual tipo de caminhão que você deve comprar. Na segunda semana, chega lá qual tipo de carga que é mais rentável, qual tipo de carreta. E aí, no final, imagina o Gustavo. Será que o Gustavo vai contratar proteção comigo? Ele não se preocupa nem com o preço. Não se preocupe, porque eu gerei valor antes de pedir para ele comprar de mim. Maravilha. Entendeu? Maravilha. Então o nosso time, você vai ver que o nosso time em si ele não é agressivo, porque ele não precisa, porque ele sabe que existe um processo de nutrição, um processo de qualificação. A venda se torna a consequência. Só que eu comecei a relacionar com esse cara antes de vender para ele. Depois que eu vendi, eu falo com ele, cara, você sabia que agora você pode trazer seus amigos e eu vou te pagar um bônus, porque eu pagaria esse bônus para o Facebook ou para qualquer outro canal de aquisição? E aí o cara fala, velho, eu já tô numa empresa top, eu já tô sendo ajudado, já criei relacionamento com os caras e agora eu ainda posso trazer meus amigos e ganhar um bônus com isso. O cara vira um captador de novos associados. E um captador da forma que é o associado de Vision, que é um associado
convidando outro associado. Então a forma mais correta de você aumentar a sua base é dessa maneira. É um próprio associado trazendo indicações, trazendo mais pessoas para a base, porque os benefícios daquele grupo fazem sentido. Se você pega uma associação de portador deficiente, um portador deficiente vai dizer, poxa, essa associação, a gente paga uma contribuição, mas ela conseguiu uma rampa de acessibilidade aqui na minha calçada, então faz sentido, eles brigam pelos nossos benefícios. É o que a associação está fazendo. Ele gerou qualidade, gerou valor para aquele associado e ele diz, Felipe, vem participar desse grupo também, porque aqui a gente é ajudado na nossa intenção, que é o quê? É ser proprietário de um caminhão, é conseguir rentabilizar com esse caminhão com segurança. Então faz sentido aqui, vem para cá. Esse é o mutualismo, não tem como ser seguro. E vamos falar da era da economia compartilhada, que isso daí, como se diz, mudou o mercado totalmente na forma das pessoas consumirem. Então, chegou a Uber, chegou a Airbnb, chegou a Netflix, chegou vários meios aí com a questão da economia compartilhada. E como que essas empresas, elas distribuem, como que elas expandem? Né? Eu participei do lançamento da Uber lá no Espírito Santo, que foi a minha primeira entrada no marketing digital. E eu aprendi muito sobre o sistema de indicação. Eu já trabalhava desde 2012 fazendo parceria com as empresas, os caras me indicavam, eu pagava uma comissão. Quando eu entendi a metodologia usando o processo de marketing digital para isso, cara, tudo fez sentido. Por quê? Quando você vai fazer, exemplo, o lançamento da Uber no Espírito Santo, o próprio usuário ele ganha um código que ele pode mandar esse código, ele controla quem são as pessoas que estão entrando através do link dele e quando a pessoa conclui, ele ganha uma comissão. Cara, já pensou você ganhar uma comissão por divulgar algo que é bom? Que você usa. Você entendeu? Não tem nada melhor do que você divulgar o que é bom e você ainda ganhar uma comissão com isso. Aí foi quando eu planejei, comecei a olhar aquilo ali, eu falei assim, cara, eu preciso trazer isso para a proteção veicular. E no início eu sempre trabalhei com indicação. Como que eu consegui, como que eu comecei se ainda não tinha tecnologia para poder fazer isso? As pessoas acham que tem que criar uma fórmula mirabolante. Falei, galera, Google Sheets. Gustavo colocava o contato do Dr. Lucas, o Felipe ligava para ele, colocava em qual fase da negociação o Dr. Lucas estava e se virou venda ou não. A galera tá querendo muito solução, né? Pô, qual que é a máquina mirabolante que nós vamos crescer? Não, cara, eu usava o Google Sheets. Por quê? Eu gerava a informação para o Gustavo, que indicou o Dr. Lucas, e o Felipe estava alimentando como vendedor e você estava acompanhando tudo. E quando ele fechava, o financeiro ia lá e pagava. Depois de muitos anos de desenvolvimento e investimento, foi onde que eu desenvolvi a tecnologia para poder conectar, porque o volume ficou muito grande. Mas eu conversei com muita gente na feira. O cara falou assim, cara, eu tenho, como se diz, 1.500 associados e eu queria ser o cara do marketing digital para poder explodir minha base. Eu falei, cara, deixa eu só te fazer uma pergunta. Se os seus 1.500, cada um trouxer mais um... Nossa, cara, ele não aguenta. Como que fica a sua situação? O cara fala, nossa, não pensei que era assim. Eu falei, cara, você vai virar 3.000 da noite pro dia, e depois você vai virar 6.000, depois você vai virar 12.000. Eu falei, cara, não foca em criar a máquina mirabolante, foca em desenvolver um sistema de indicação onde que o seu próprio associado traz outra pessoa. E aí, quando você entra nesse mecanismo, sabe o que é o mais interessante? A associação se preocupa 200% com a entrega, com a satisfação. Sabe onde que é a maior máquina de geração de indicadores? O pós-venda. Pós-venda meu entra em contato com o cara que precisou do guincho ou teve o caminhão entregue pelo sinistro e fala, e aí, de 0 a 10, o que você me fala? Como que foi a sua experiência? E aí dessa experiência é onde que a gente traz os vídeos, que a gente gera os vídeos lá de prova social. Cara, contando experiência. Nós estamos na era da experiência. A Coca-Cola não fala mais compra de mim, ela gera experiência e no final o cara toma Coca e vende Coca. Entendeu? Só que todo mundo tá naquele modo antigo ainda de compra de mim, eu sou melhor, eu sou maior, eu sou número 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? E não funciona assim mais. Porque como que o consumidor faz hoje? Você falou da sua empresa, vou no Google. O que tem no Google sobre você? Ah, tem nem anúncio, tem reclamação, não reclame aqui. Acabou, e o cara não sabe por que ele não vende. É engraçado que a gente se preocupa no seguinte sentido. Quando é que sai dinheiro da associação? É quando há sinistro, é quando há evento. Roubou, furtou, colidiu algum veículo principalmente. Então, você tem 5.000 associados, naquele mês 3 tiveram algum evento,
E são nesses 3 casos que a associação vai pagar, vai perder dinheiro, vai ter que pagar alguma coisa. Então, é com esses 3 associados que ela deveria ter um canal de venda gigante. É esse associado que vai receber a indenização de 50 mil de um veículo, ele teve a vida dele resolvida ali, ele perdeu o único patrimônio dele se ele não tivesse a associação. Esse cara é quem deveria vender, e a associação, por não ter um pós-venda, por não ter um processo interno bem desenhado, ela paga os 50 mil, mas faltou alguma coisa ali no atendimento, muitas vezes não deu um feedback para o associado até ele receber, e é o cara que vai criticar a associação. Ela vai pagar 50 mil a ele, mas porque faltou algum detalhe, ele vai criticar a operação, vai criticar a associação. A gente vê muito isso no dia a dia. Então, poxa, o único associado que você vai pagar ali naquele mês era o cara que era para fazer propaganda da associação 12 meses gratuitamente, e ele vai ficar chateado porque faltou uma boa comunicação. Então a importância de você ter esses processos internos bem estabelecidos, é ter o setor de cadastro funcionando, o setor de eventos, o setor de pós-venda, o setor de cobrança, porque, poxa, na hora que você investe 50 mil para indenizar um associado, você ainda vai fazer com que ele fale mal de você, porque falhou na comunicação. Absurdo isso. Cara, é um absurdo. E entrando nisso que você falou, falhou na experiência. Olha que interessante. Quando eu já tinha passado por 2 experiências muito ruins anteriores em associação, que fez até eu sair do mercado e entrar na questão do marketing e em outros meios, eu resolvi voltar porque eu vi o poder do digital. E eu falei, cara, eu só preciso encontrar a empresa certa. Aí o pessoal falava comigo assim na época, pô, mas você vai trabalhar numa associação de 1.180 placas que em 8 anos não cresceu? E eu falei assim, sabe por que eu vou trabalhar com os caras? Porque eles fazem o que ninguém faz. Quando o caminhão bate com excesso de velocidade, em vez do cara negar e deixar o cara no prejuízo, ele vai lá, penaliza em 30% e paga 70%. E isso, eu fui saber disso em 2012. Eu estava no mercado, estava iniciando, mas não estava nem aí para isso, porque eu não tinha experiência com isso ainda. E quando roubava sem rastreador, eles ainda indenizavam 50%, penalizava o cara que tem que penalizar, entendeu? E entregava o restante. E aí um dia eu perguntei pro cara, por que você faz isso? Ele falou assim, o que adianta eu causar um marketing negativo agora, depois o cara ir pra justiça e eu acabar perdendo, e eu adquirir um passivo? E eu falei, cara, é esse cara que eu preciso desenvolver. Porque eu falei, cara, o marketing é o seguinte, você vai construir muitas vezes uma autoridade, 1, 2 anos, pra você construir todo aquele material. E é uma torre, você está construindo um prédio. Só que em 5 segundos o cara consegue te derrubar, se ele não tiver entrega. Então eu sempre falo com os caras, como que está a sua entrega? Conversei com muita gente na FenaProve, como que está a sua entrega? Se eu fizer uma pesquisa, ligar para só as 30 entregas, o que os caras vão falar comigo? Entendeu? O Renato Caetano, que é meu sócio, que a gente montou um sistema, né, que a gente até implementou na PVS com essa metodologia do sistema de indicação, ele ficou no meu pé para a gente poder criar uma mentoria agora, para a gente poder ensinar esses caras a como estruturar. Ele prometeu a mentoria sem combinar com você, na realidade. Não, ele ali ele tem carta branca. E aí me colocou nesse trem, entendeu? Por quê? Você sabe o que é o mais interessante? A gente tá dando... E aí os caras falaram assim, não, eu já quero fechar e tal. Eu falei, não, filho, não é assim não. Aqui tem responsabilidade. Eu vou analisar a sua empresa para ver se eu posso te ensinar. Por quê? Não é dinheiro, é entrega. Então, se eu ligar para o seu associado e perguntar para ele como que foi a experiência, o que ele vai falar? Eu falei, cara, sabe por quê? Na hora que você entrar no marketing digital, você vai explodir a sua empresa. Você tem que aproveitar, estruturar antes. Porque o que aconteceu comigo na minha carteira Protealta? Comecei a produzir 600 placas por mês, cheguei a 650. O que aconteceu? Cara, segura aí. Porque começa a ter reclamação, não reclame aqui, porque o rastreador não estava dando conta de instalar. E aí, cadê aquela autoridade, cadê aquela torre? Estava começando a mostrar que ia explodir. Uma empresa com 13 anos, eu falei, cara, deu muito trabalho para construir esse nome. Aí eu falei, beleza, calma que eu vou segurar aqui. E aí, com isso, como eu estou todo o tempo preocupado com o marketing da empresa, eu estou lá buscando solução para poder tentar ajudar o presidente lá em como resolver o negócio do rastreador. Por quê? É o marketing, eu vendo por causa dele. O diretor de sinistro estava até no evento, aí ele cheguei perto de alguns caras e falei aqui, ó, eu só vendo porque esse cara aqui cuida de mim. E eu também cuido dele, porque eu ajudei ele a abrir uma representação, treinei a vendedora dele, ele tem a representação dele. Então, olha que negócio interessante, cara. Legal. Todos os setores se comunicam. Se tiver falha em um setor,
todos os setores vão deixar de funcionar. Cara, não adianta. É isso aí. É porque a gente cresceu num modelo que, tipo assim, vendedor só quer colocar para dentro, entendeu? Depois a bucha tá lá e a associação não consegue fazer uma boa entrega. É isso aí. Porque às vezes falta peça, às vezes o cara fala assim, eu não aceito tal veículo. O vendedor fala, pô, por que eu não aceito? Eu tô perdendo dinheiro. Mas o cara não sabe fazer marketing. O vendedor só sabe arrancar a adesão muitas das vezes. E aí na entrega vai gerar uma experiência ruim, esse cara vai entrar no Reclame Aqui, vai detonar a empresa e aquele vendedor não vai vender. Porque os caras vão começar a pesquisar, vai ver reclamação. Então, assim, estamos levando essa informação, eu estou usando o canal do YouTube para poder entregar isso para os vendedores, para ensinar os caras a mudar a consciência. Vender é a coisa mais fácil do mundo. Fazer o marketing é a coisa mais fácil do mundo. Só que você tem que preocupar com a entrega. É isso aí. Eu falo, vender Coca-Cola é fácil. Difícil é vender Dolly e Guaraná. Mate Couro, que é aqui de Minas, né? Mate Couro é gostoso. É? Não, mas estou falando da marca, né? Eu não lembro que é gostoso, não. Entendeu? Você tá falando um negócio aqui que eu fiz uma live, esse ano fizemos várias, né? Com a série The Mutual Sharks, né? Com grandes gestores e tal. E eu vou até falar que eu citar o Leandro da ProAlto. Ele falou um negócio que me impactou muito. Um cara que eu admiro demais pela entrega. Me impactou muito nesse sentido. Que o grande problema hoje é pagar, velho. É entregar o que você está prometendo. E aí vira uma bola de neve, Gustavo, sabe por quê? Porque ele diz, a minha estrutura tá cara. Então eu vou reduzir custo aqui na contabilidade, no jurídico, vou reduzir a parte mais importante. No meu setor de eventos. Essa redução de custo dele vai impactar no aumento da sinistralidade, porque o setor de eventos deixou de funcionar, fraudes vão passar, então aumenta o custo, na verdade, vira uma bola de neve. Então é um problema, é o primeiro passo para acabar a associação. Quando acabar a associação, quem são os maiores prejudicados? Os associados. E o segundo maior prejudicado, o mercado. Veja só, se hoje um associado liga para uma associação, abre um evento e diz, meu veículo foi roubado. E se você ligar para ele amanhã e perguntar, ele sabe que tem 90 dias para receber, ou 60, depende da associação. Mas liga para ele no dia seguinte e diga, querido associado, qual é a sua maior preocupação? O que você quer? Ele vai dizer, eu só quero receber. Ele tem medo se vai receber ou não. É por isso que, inclusive, é importante o trabalho que a gente faz nas redes sociais de incentivar as associações a organizar o setor interno para que esse tipo de coisa não aconteça, informar para os associados da segurança que as associações podem passar, que o mercado é fiscalizado, que a associação que fraudar de alguma maneira ela vai ser retirada do mercado, vai sofrer penalidade, que de fato é uma verdade, mas o associado hoje ele ainda tem muito medo se vai receber ou não. E aí é que muitas vezes ele recebe, mas nesse processo de 90 dias ele ficou sem resposta. Quando é uma colisão, por exemplo, liga para a associação, meu carro vai ficar pronto quando? Depois eu dou a resposta, muitas vezes não dá a resposta, e o associado está com medo se ele vai receber o veículo dele. Então daí a necessidade de você tranquilizar. Entenda, se coloque no lugar do associado. É o único bem que ele tem muitas vezes. É um veículo de 25 mil, que ele trabalha dirigindo aplicativo, está parcelado, e ele leva R$2.000 de faturamento para casa no final do mês com aquele veículo. Então, não é um carro. É a vida dele. E outra, lembrando que a gente está na era digital. Hoje o consumidor ele vai na internet, ele vai pesquisar e esse cara que não entrega, você pode ter certeza que a reclamação dele vai para a internet. E essa reclamação lá, o usuário na hora que ele vai contratar, ele vai pesquisar, vai ver e vai sair. Por isso que às vezes o cara fala assim, pô, eu não consigo ter vendedores e tal, o cara tá perdendo vendedor. Mas eu já tive casos desse daí que o cara me falou isso, eu fui pesquisar o Reclame Aqui e olhar o YouTube, tava cheio de vídeo, o cara detonando a marca. Eu falei, cara, tá aí, pode esquecer, pode fechar, porque você não vai vender mesmo não. E mais do que isso, não é detonando só a marca. Se esse associado, independente de qual seja a associação, ele ficou com medo porque a comunicação não foi boa, e ele colocou no YouTube proteção veicular, de 10 vídeos que vão aparecer, se eu estiver errado, por favor, me corrija, Tony. De 10 vídeos que vão aparecer, 5 ou 6 vai ser proteção veicular não paga, de modo geral, não daquela marca. O que mais tem visualização são as matérias lá compradas, detonando a associação. A matéria de Celso Russomano, por exemplo, como a gente mostrou na palestra da FenaProve. Então, ele já está em dúvida. Quando ele entra no YouTube, proteção veicular não é seguro, proteção veicular não paga, é criminoso. Cara, meu Deus do céu, não vou receber. O que é que ele faz? Liga para a associação. Meu Deus, será que eu não vou receber? Liga para a associação. Quando liga, ele não é atendido.
Olha o medo que vai tomar conta dele. Olha a angústia que vai tomar conta dele. E aí a associação vai pagar. Ela vai pagar, ela é séria. Sendo que a comunicação não foi boa, ela fez a pessoa se angustiar de modo que ele acha que não vai receber. E ele vai passar 90 dias alimentando esse problema. Mesmo quando ele recebe, ele fica com a sensação de que eu não fui bem atendido. Cara, e eu acho legal quando eu vejo a associação trabalhando até com alguns famosos, a própria PVS, eu com amizade com eles lá, eu vejo que tem muito cara famoso como associado, inclusive tem um vídeo do Popó no YouTube, atendendo um vendedor lá, fazendo a vistoria e tudo mais, porque assim, cara, você imagina um cara nessa potência, se um cara desse é mal atendido. Pois é. Entendeu? Pois é. E na hora que ele falar, ele não vai falar, eu sou o Popó. Não, ele vai falar o nome dele, ele vai ser tratado como qualquer outro associado, porque a atendente lá não tá nem sabendo quem que é ele. E se esse cara tiver uma má experiência, esse cara colocar na rede social, não receber? E aí? Então, assim, essa preocupação é muito grande, porque é aquilo que você falou, o cara vai ficar com medo e ele não vai voltar mais pro mercado. Isso, entendeu? isso. Porque alguém deixou de entregar. A gente fala isso. E aí vira esse... a mesma história do ovo da galinha. A associação não paga, por quê? Porque eu não pagou. Aí vira... É isso. Uhum. E é por isso que Por isso que eu fui num caminho totalmente inverso do mercado. Eu fui para gerar experiência e, cara, deve ter mais de 10 influenciadores gigantes. E aí, não entrega um cara desse, não? Porque o cara é associado, não entrega, não. Ele tá lá falando, e tá falando espontâneo, entendeu? E aí, não entrega um cara desse, não. Não tem lá um monte de comentário, o cara fala de Reclame Aqui, ou seja, para o cara falar, o usuário vai pesquisar. E na hora que ele pesquisar, o que ele vai achar? Então, as empresas, quando ela começa a fazer um trabalho ruim, o que o cara faz? Ele quer se esconder cada vez mais. Ele quer estar longe do digital, porque o digital vai quebrar a perna dele. E eu sempre falo com o cara, por que você quer entrar pro digital? Hoje o digital é exigente. O digital vai te detonar. Cuidado, porque você está dando força para um negócio. Só que não tem como mais voltar. Entendeu? O digital vai te mostrar. O que vai ser mostrado é bom ou ruim. Se for ruim, fica fora desse negócio. Você tem como crescer muito, mas você também tem como explodir muito. Muito rápido. Entendeu? Você tem como se derrubar muito rápido. Então é isso que eu falo pra galera. E muito legal isso que você falou da questão do salário, da questão da retirada e tudo mais. Porque quando eu entrei em 2016, uma das coisas que me chamou a atenção foi que uma pessoa lá em off me falou assim, não sei como o Marcelo dá conta de ter esse sinal de Protel, tem 6 meses que o salário dele tá atrasado. Só que tinha outras empresas, tinha contabilidade, tinha outras empresas, não dependia daquilo ali. Agora imagina, qualquer outra pessoa que depende 100% daquilo ali, se o cara, como se diz, tendo que parcelar pagamento, se ele ia deixar de receber o salário dele. Primeira coisa que ele ia retirar. Então isso me chamou a atenção, porque eu falei, cara, só se fazer o trabalho certinho que eu vou mostrar para o mundo isso daí.